Fala, podcastadores! Está começando mais um episódio do Pode Crer Especialista, o primeiro especialista de dezembro. Dezembrou. Espírito natalino aqui já. Jingles Bells. Jingles Bells, isso aí. Esse aqui é o Nelson. E esse aqui é o Pedro. Mais uma vez, como sempre, é um prazer estar aqui conversando com essa galera. Feedback muito positivo desses últimos vídeos, cara. Muito bom. A gente tá indo nos lugares assim, o pessoal tá falando, então, para vocês, muito obrigado, vocês que nos acompanham, seja de Fenópolis, seja de Silvânia, tem um público muito grande de Silvânia, mano. Tem. Então, continue firme aqui com a gente. E uma novidade, você que está nos ouvindo também pelo Spotify, Rapaz, pelo Deezer. No Spotify. Tem até o Deezer também? Eu pus o Deezer. Caralho, tá muito famoso, velho. Que isso. Então você que agora escuta somente a nossa voz, muito obrigado. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Pode Crer. Isso aí. E amigo, temos novidades! Dezembro tá um mês cheio de novidades. Sim, tivemos o delegado Bruno também com novidades na parceria. Exatamente, e agora também aqui um novo parceiro no Pode Crer, especialista. Isso aí, vamos deixar ele pro final, né? Vamos deixar ele pro final, cerejinha do bolo. Cerejinha. Então vamos agradecer. Antes disso, pedir pro pessoal se inscrever. Vai chegando. Estamos quase no primeiro K do YouTube. No primeiro K do YouTube. Isso aí, ó. Se inscreva no YouTube, você que está assistindo esse vídeo agora, se inscreva no YouTube, você vai dar uma força gigantesca pra gente continuar produzindo esses conteúdos. E isso aqui também só é possível porque temos nossos parceiros. Exatamente, por causa deles. Dr. João Pedro veio aqui, deu uma aula. Nossa, foi muito bom. Violento, feedback violento. Nossa senhora. Dr. João Pedro, muito obrigado, que é lá do Centro Clínico La Vida. Toda a galera do Centro Clínico La Vida, todos os especialistas daquele grupo violento, muito obrigado. E o Centro Clínico La Vida está firme aqui com a gente, não pode crer, não é isso? Exatamente, muito obrigado. Valeu, La Vida. Também com a gente, Real Tendas e Serralheria. Exatamente, rapaz, esse dia eu vi um vídeo. Se a pessoa que está nos assistindo não segue a Real, está perdendo a oportunidade de ganhar 10 mil reais. 10 mil reais para esse final de ano, quem não quer? Então segue a Real, toda a equipe também que está participando, a Márcia também está junto. Então segue lá. E eles fizeram um vídeo de um portão, meu amigo. Cara, eles estão divulgando agora diretaço, né? E vou falar um negócio pra você, o serviço, só de ver, eu já trabalho um pouco na área, sei como é que é. Verdade. É de excelência. Então, Real Tendas e Serralheria. Os final de semana estávamos no Corumbá desfrutando das tendas. Saudade. Só top. Você que está precisando de qualquer tipo de projeto, seja de uma mesa, de um portão, um galpão, Real Tendas e Serralheria. Saída para Brasília, ali perto do Quebra-Mola dos Trilhos. Isso. Tá lá o galpãozão violento. Então, se você precisa de tendas também, é lá com aquela galera. Valeu, Samir, Rafael e Juliana. Exatamente, muito obrigado. Também com a gente, nosso parceiro de Silvânia, Estosec, conhecido pelo Bombonzinho. O bombonzinho e pela excelência no serviço de impermeabilização de estofados. Exato, falou bonito. Bonito. Rapaz, o Isaac, eu vou falar um negócio pra você. É violento o serviço aqui. No final do ano, vai receber aqueles parentes chatos que vêm lá no quinto só para reclamar da sua casa, para poder ver. Dá um grau no sofá, chama o Isaac, que vai dar um grau aí. Vai vir alguém, amigo? Não, acho que não, né? Não? Bacana. Vai pro meio do mato, Corumbá, né? Entendi. Tô brincando, parente, é nóis. Equipe muito... Valeu, Estosec, é nóis. E? Nosso novo parceiro. Esse nosso novo parceiro já tem uma história muito sólida na nossa cidade. Tem, e que eu só conhecia por um motivo. Mas agora estamos aqui para divulgar esse outro motivo, meu parceiro. Fala pra essa galerinha. Porque quando a gente falava no Farias, assemelha o quê? Autoelétrica. Só. Eu só pensava em autoelétrica. Porém, agora, meu amigo, Farias Autopeças. Autopeças. Então, precisou de peça, acessório para o seu veículo, Farias Autopeça. Aquela galera violenta lá. Então, ó, nosso novo parceiro aqui do Pode Crer Especialista. Precisou dar o grau no carro? Vai fazer viagem no final de ano? Sempre, né? Dá manutenção do carro? É lá no Vai lá na Faria Autopeças que ele vai dar. Você comprar todos os equipamentos ali que precisa para dar revisão no seu carro. Valeu toda a equipe da Farias. Cara, um diferencial é que se você chegar lá pedir a peça e não tiver, eles trazem o mais rápido possível. Exatamente. O mais rápido possível. E seria um brinde, meu amigo. Sabe que as arvinhas que ficam no carro assim, o cheirinho. Eu pus no carro. Nossa, velho, muito mais. Você nem precisa lavar, né?
Eu fui lá conversar com eles, eu ganhei, e já tá saindo assim, se quiser mandar outro, nós. A gente não lava nunca mais o carro. Valeu, Lucas, Thiago, tamo junto, é nóis. E muito bem. Hoje o nosso Pode Crer especialista está com uma convidada que vai falar sobre psicologia. Cara, tema muito pedido e muito assertivo na data. Final de ano, um novo ciclo se encerra. Eu não ia querer começar falando isso, não, mas tá todo mundo fudido e é sobre isso e tá tudo bem. E aqui que tá o negócio. Então hoje nós recebemos aqui Elielma. Seja muito bem-vinda ao Pode Crer especialista, Elielma. Que prazer estar aqui com esses dois incríveis, com a Ana Luísa, que tá ali. Gente, que coisa gostosa, que harmonia boa estar aqui com vocês e poder dividir e compartilhar com as pessoas que estão aí nos assistindo um pouquinho de conhecimento, falando um pouco então da nossa saúde mental e como vocês começaram falando, né? Do estresse que gera no final do ano. Exatamente. Elielma, e começando, psicologia, esse sufixo no final da palavra tem a ver com estudo, mas assim, o que se trata a psique ou psi, não sei qual que é o termo, o que é especificamente? É o estudo do comportamento. Nós vamos estudar, então, o comportamento, a alma do indivíduo, do ser humano. A psicologia, então, ela vem trabalhar isso, né? Nós vamos trabalhar e estudar o tempo todo como que funciona os nossos mecanismos cerebrais em função do nosso comportamento corporal. Perfeito. Você já parou para meditar, sentar, escutar o seu eu interno? Eu já quis fazer um negócio da yoga, mas eu não tenho habilidade, entendeu? Cara, isso é importante, hein? Já fez? Não, mas eu tô começando a entender essas paradas. É mesmo? Exatamente. Por quê? É porque Surgiu agora- um interesse? Não, na ciência política a gente tem estudado um pouco de filosofia. Sim, E aí você pega Sócrates ali, é o pai da psicologia, meu com amigo. certeza. A maiêutica ali e tal. É massa. Cara, existe o conhecimento do nosso mundo real aqui. Sim, sim. E esse outro aqui que tá essas paradas aí, velho. É muito massa. Se a gente Tô puxar começando a gostar, fica Elielma. bem bacana. Bem-vindo ao time Nossa daqueles que Senhora. querem refletir e se conhecer. E se perguntar. Porque você pega ali o início de tudo, dentro da filosofia, a gente fala do período pré-socrático, onde os filósofos começaram a se questionar das coisas e aí surgiu tudo isso. Exato. Ela partiu do Dos questionamento, né? Dos porquês. Dos porquês. Dos Exatamente. porquês. Exato. Né? E até hoje, é pelos porquês que a gente continua estudando. Né? Todo estudo Todos parte os de um- estudos partem em função do porquê isso. Sim. Por que aquilo, né? Nós estamos aí, por exemplo, nessa guerra da pandemia, né? A pandemia assolou a população e trouxe um monte de agravos, um monte de conflitos, um monte de angústias, um monte de estresse, elevou o nível emocional de todos nós. E daí, então, nasce também muitos porquês que gerarão muitos estudos já finalizando, estudos iniciando, né? E gerando aí, então, novos conhecimentos. Elielma, e você falou essa questão da pandemia e a gente sabe que é inquestionável a questão de como ela é letal pro nosso físico, né? Mas ela bagunçou o nosso psicológico, né? De uma maneira que eu acho que ninguém esperava. Com certeza. E assim, eu olho e penso sempre, por que ela trouxe tanto desajuste na questão emocional dos indivíduos? Primeiro, porque ela roubou de nós a oportunidade de um dos nossos maiores fatores protetores, que era o convívio social. Foi necessário que a gente se afastasse de pessoas tão queridas, tão amáveis, pessoas que nos estimulavam, que nos mantinham enérgicas e energizados, né? E foi necessário que a gente recuasse, mantesse tempos, às vezes, prolongados para muitas pessoas, né? Uns ficaram 15 dias, mas outros ficaram anos sem visitar os seus familiares. E quando a gente pensa, por exemplo, nos fatores estressores e nesse distanciamento, as pessoas que mais sofreram, creio eu, com esse isolamento e, consequentemente, com um afeto afetando aí a saúde mental, foi a equipe de saúde, né? Por quê? Porque foram eles que se distanciaram por um tempo muito mais intenso. Vamos pensar a equipe que esteve frente aos centros de Covid.
Teve pessoas que ficou 1 ano sem ver mãe, pai, irmãos, filhos, né? Mantendo-se ali um processo de reclusão em função do cuidado do próximo. Porém, a saúde mental dessa pessoa ficou como? Nossa, completamente destruturada. Presenciando o tempo todo óbitos, momentos de alto nível de estresse, né, de tensão na tentativa de salvar vidas, de estar ali o tempo todo levando o melhor de si, mas recarregar essas energias foram quase impossíveis, né? Então eu visualizo que esse fator estressor desfavoreceu muito, principalmente para essa equipe. Claro que todos os outros manteve um distanciamento, manteve um processo de cuidado maior e com certeza perdeu-se muito desses estímulos, né, que é a presença física das pessoas, né, o convívio social, mas a questão da saúde, os profissionais de saúde que estavam envoltos a essa frente do Covid, creio eu que foram os que sofreram mais. Foram exatamente ali os guerreiros que lidaram na linha de frente. Exato. E não poderiam se abster porque, como assim o médico no meio da pandemia não tinha como. Ou era ele ou era ele. E então ele teve que partir para cima daquilo sem estar preparado de maneira alguma. E aí até o Dr. João Pedro falando aqui, né? Que às vezes nem se preocupava consigo mesmo. Exato. Mas com os filhos que estavam em casa, com a esposa, com os avós. Então, cara, acredito que foi muito pesado para a equipe de saúde. Sim, e por isso se mantiveram nesse distanciamento por um período maior, em função de querer proteger, amar, cuidar, zelar dos seus, né? Então, gerou um desgaste emocional maior para essas pessoas e que às vezes não são visualizados, né? Não são visualizados porque devem se manter numa postura estrutural, uma postura que traz confiança para os seus pacientes, né? Independentemente se o médico acabou, por exemplo, de ver a perda de uma pessoa até querida ali, ele tem que atender o seu próximo paciente com um sorriso no rosto, dizendo seja bem-vindo, muito obrigada. E nós nessa zona assim de falta de afetividade, muitas vezes nós somos carentes, né? Nós somos muito carentes. E pela nossa carência estar muito em evidência, é que às vezes a gente chega, por exemplo, num consultório clínico e quer muito que esse médico, esse profissional de saúde que está lá, nos acolha tão bem, porque eu estou manifestando a minha carência para aquela pessoa que, na verdade, era para cuidar do meu físico, mas eu quero que ele cuide do meu emocional também, não é? E aí eu vou caracterizar se esse médico, se esse profissional é bom, se ele me acolher com a alma. Porém, às vezes ele não tá bem para isso. Ele viveu um fator estressor ali, né? E tá isso tudo bem porque ele é ser muito humano, delicado. né? Ele é humano, ela é humana, né? Assim como nós também, né? Por isso é importante a gente refletir em nós e refletir no nosso próximo também. E eu acredito que o reflexo dessa pandemia, talvez para esse próximo ano, não é mais tratar esses sintomas do Covid, que é a perca de olfato e tal. Mas eu acho que o mais importante é a saúde mental dessas pessoas. Com certeza. Porque foi um ano muito estressante, um ano que afetou drasticamente o psicológico das pessoas. Muito. Emocionalmente, nós ficamos muito desestruturados porque houveram muitas perdas, né? Entes queridos que faleceram, que ficaram por muito tempo hospitalizados, né? Que chegaram com agravos, né? Tanto neurológicos, psicológicos, trouxeram resquícios da Covid para casa e isso comprometeu de alguma forma. Então, assim, tem muitos fatores que vêm favorecer com que a saúde mental desse ambiente familiar seja comprometida. Sem falar na questão da agressão, né? Que é um fator muito preocupante. Vamos pensar, por exemplo, na questão da saúde pública, né? Que é a agressão que muitas crianças viveram durante esse período pandêmico, em que estavam distantes de todo o ciclo social e que se manteve apenas vamos pensar em reclusão, né? No ambiente familiar, mas que esse ambiente familiar às vezes era tóxico,
Não era saudável. Ação e né? reação, né? Sim, então eu estava dentro desse ambiente, eu só tinha aquelas figuras para contar, mas elas me adoeciam. Às vezes, presença de abusos, por exemplo. Será agora que a gente vai começar a detectar isso com o retorno das aulas, com a visão de terceiros entrando dentro desse ser humano, né? Que estava ali exposto a um adoecimento, às vezes, numa intensidade muito alta, quando se pensa em saúde mental. É importante isso, né? Porque dá a volta às aulas, então o professor ele arca agora com essa responsabilidade de enxergar naquela criança comportamentos psicológicos que podem refletir o que ele passou durante essa pandemia, né? E eu acho que vai estar muito latente isso, né? Muito. Antigamente eu acho que os problemas psicológicos Cara, ficavam não sei muito camuflados em pequenas ações, mas eu acho que é um período tão estressante que a gente está passando. Se que vai acumulou explodir. muito, né? Nós estocamos emoções, né? Sim. Nós estocamos o tempo todo. Nós escondemos porque eu não podia chorar, porque o meu pai estava hospitalizado. Eu não podia sofrer porque a minha mãe estava positivada. Eu não podia mostrar para o outro, para o meu primo, para o meu amigo, porque isso ia alarmar ainda mais a minha família. Então eu estoquei muita coisa aqui dentro de mim. E em algum momento, isso vai aparecer, né? E vai aparecer, às vezes, com o esgotamento emocional, com os quadros depressivos, ansiosos e também refletir na nossa pele, né? É onde nós vamos ver aí muitos comportamentos, psoríase, né? Nós vamos ver muita coisa começar a aparecer aí nas crianças e nos adultos. Cara, não é frescura, né? Não é frescura. Não, é não é muito frescura. sério. É muito sério. E a nessa gente questão- precisa cuidar. E como? Nessa questão que falou de antes e depois, isso eu não vejo tanto hoje, eu via mais antigamente. Ah, vamos no psicólogo? Não, não sou doido, pra que eu vou no psicólogo? Os rótulos, né? Sim, não cabe isso mais, né, Eliana? Nunca coube, na verdade. Na verdade, nunca coube. Mas a psicologia, ainda hoje, em algumas mentalidades, mantém-se a ideia do elitizado, né? Ou da loucura. Ou é porque eu estou na condição de descontrolado, descompensado, desorganizado para a sociedade, ou é muito chique ir a um analista, a um psicólogo. Ai, para que falar para alguém se eu posso falar para qualquer pessoa? Esse é um discurso muito comum que a gente ainda ouve muito nos nossos dias atuais. Mas é muito diferente quando você fala para uma figura neutra, né, da forma certa, com os questionamentos corretos, com a intervenção correta, de como você fala para o seu amigo, que quando você conta para ele, por exemplo, nossa, eu estou sentindo algo aqui, meu peito está doendo tanto hoje, ele dá uma devolutiva para você, não é? Sim. E o que o seu amigo geralmente conta para você? Vai passar, vai ficar tudo bem. Pois é, complicado, né? Relaxa, vai ficar tudo bem. Vamos tomar uma cerveja? Vamos. Não é assim? Não, convite não? Eu Não. Então a ideia do amigo não é ruim. Mas ele não é está ruim. preparado também, Sim, né? porém não é aquela intervenção que você precisa, Sim. né? Na verdade, você precisava era falar mais sobre a sua dor. E geralmente, os nossos amigos, por querer agradar, por querer ser gentil, ele vai lá e amputa a nossa fala, bloqueia a nossa fala na tentativa de nos acolher. É verdade. E é por isso que faz tanta diferença você estar frente a um terapeuta e você estar frente a um amigo. Seu amigo também é importante, ele é especial. Seus parentes, seus elos afetivos são fatores de proteção. Sua religião, né? Isso vai ser fundamental na construção de um ser humano. Porém, a terapia é diferente. É diferente. É uma Não visão entra. imparcial. Sim, nós vamos tentar buscar ali dentro desse indivíduo, ali dentro desse ser humano, aquilo que de fato está trazendo esse esgotamento emocional, essa dor, né? Tudo tem uma justificativa, mas nós não paramos para analisar justamente porque somos bloqueados ao tentar fazer isso. Sim. Fique chorando na frente de alguém, por exemplo. O que essa pessoa faz? Nossa. Ela te abraça, ela fala pra você, chora não, querido, tá tudo bem, você tem um carro, você tem uma família, você tem trabalho, você tem dinheiro e talvez o seu problema é a sua família. Isso.
Talvez o seu problema é seu carro. Talvez o seu problema é seu dinheiro, por louco que seja. É assim, não é? E às vezes a gente precisa desse momento, desse espaço, de pontuar sobre aquilo que de fato nos fere, nos angustia, nos gera dor. E a terapia é esse espaço, é o espaço onde eu vou poder jogar para fora tudo aquilo que me angustia, tudo aquilo que em algum momento eu estoquei ali, assim como na pandemia, no desenvolvimento da nossa vida nós vamos estocando sentimentos, nós vamos estocando atitudes. Colocando em caixinhas, né? Exato. E a gente vai guardando, como se aquilo não fosse em algum momento trazer uma devolutiva muito penosa, muitas vezes, né? Às vezes não. Vai ter pessoas que vai passar uma vida inteira conseguindo, né, equilibrar as suas emoções. Somos seres emocionais, então todos nós temos emoções afloradas sempre. Mas tem pessoas que vai conseguir equilibrar através dos seus fatores de proteção. Outras não vão conseguir. E aí é essa pessoa que não consegue, que não deve se hesitar em buscar ajuda. Que mal tem eu ir atrás de uma pessoa que pode me ofertar um acolhimento, né? Que pode me ofertar aquilo que de fato vai me esvaziar para que eu possa me sentir bem. Então é isso que a gente vai na terapia buscar. E às vezes as pessoas ainda falam assim, é muito caro. É muito caro, né? É muito dinheiro. Pensa aí, terapia uma vez por semana? Não tem dinheiro para isso, não. Só que a pessoa pensa que ela não pode se permitir pagar para jogar fora aquilo que ele estocou. Mas ele pode pagar muito caro pelos psicotrópicos que continuam guardando lá todas essas emoções. Então, não sou contra os psicotrópicos. Sou super a favor dos psiquiatras. São nossos parceiros, dos neuros. Nós vamos sempre trabalhar em conjunto. Mas às vezes nós vamos precisar de encaminhar um paciente para intervenção medicamentosa e às vezes o psiquiatra, mesmo com a intervenção medicamentosa, vai mandar para nós, né? Essa parceria ela é fundamental. Porém, dá para a gente começar observando que o nosso corpo está falando algo para nós. E fica mais barato, né? Fica mais barato eu me permitir. Mas tem muitas pessoas que se bloqueiam. E é ótimo que nós estamos aqui falando sobre isso, sabe, meninos? Que lindo que vocês abriram esse espaço. Ele é uma fala, né? Mas minha cabeça tá explodindo. Cara, tá tudo se encaixando aqui. Deixa eu tentar expressar. Cara, agora foi arrepiando. Você falando que o amigo, ele amputa. Ele corta ali o depoimento da pessoa para tentar, de uma forma instantânea, mudar. Estacador. Exato. E na terapia é a pessoa deixar falar e você falou algo que veio aqui, que a resposta está dentro dela. Exato. Porque a gente falando aqui, voltando à questão da filosofia, cara, é muito doido. Eu estava estudando esses dias. É muito perfeito, é o demais. contrário, não é muito doido, é muito perfeito. Sócrates, a mãe do Sócrates era parteira. E aí ele criou toda a sua filosofia em cima da maiêutica. Maia é parto. Aí ele fala que a maiêutica, que vem de parto, é você parir as ideias. E o problema está dentro de você. Então ele faz algo contrário ao parto. O parto, você sai desse mundo para esse. Ele quer fazer o contrário. Você sai desse e entrar no interior. Que é mais ou menos o que você está falando. Exato. É você buscar esse é o processo da terapia. Dentro de você. Exatamente. O autoconhecimento. Eu vi isso por alto na faculdade, mas quando eu vi sobre isso, eu achei muito interessante a analogia com o parto, porque ele quis trazer exatamente que o parto dói. Dói para sair aquilo. E é exatamente para a gente chegar para um terapeuta, eu chegar para ele, e eu tenho muita facilidade em falar sobre mim, então para mim é fácil. Mas tem pessoas que você melhor do que eu sabe que tá lá todo dia, que dói para a pessoa se abrir para você. É quase palpável a dor dele para ele se expor para você. Mas às vezes a pessoa ela não se pergunta, ela não se questiona e vai guardando isso. Então, o papel ali do terapeuta é tentar buscar dentro da pessoa a resposta. Exato. Não é dar... E assim,
é uma das travas também que a gente encontra com os pacientes, porque às vezes o paciente chega lá e nos relata, vamos pensar num problema conjugal, né? Vamos pensar. Nós temos uma incompatibilidade em um relacionamento, tem um casal lá que não consegue manter um relacionamento saudável, muitos conflitos, o ciclo da agressão, da violência ali presente, né? E às vezes vamos pensar que foi a mulher, que na grande maioria a primeira procura é da esposa. Sempre é, né? A busca de salvar, né? O instinto materno, né? De acolher tudo. O seio. Exato, e aí às vezes a mulher vai até nós buscar essa ajuda e ela quer que nós direcionamos e fala para ela, olha, o Pedro não é a melhor opção, minha amiga, mas na verdade esse não pode ser o meu papel, né? Não é esse o meu trabalho é tentar mostrar para esse indivíduo por que ela se permite viver o ciclo da violência e então ela buscar sozinha, diante da minha presença, né, a atitude correta que ela tem que ter. Então, muitos, por exemplo, existem relacionamentos que depois que um dos companheiros vai para a terapia, o relacionamento se finda, né? Vamos pensar, e aí acabou o casamento, não deu certo, ou o namoro, e aí aquele companheiro que se sente penalizado, que não foi o que finalizou a relação, faz o quê? Julga o terapeuta como Sim. culpado de separar. Já aconteceu, Eliana? Ah, com certeza. Porque ele acredita que mostrou o erro foi dele, né? Então, ou dela, acredita que ficou evidente ali a falha e, claro, o sentimento de culpa aparece, né? Então, ele te tortura e aí você quer, então, jogar ele em cima de uma outra pessoa. E aí acha quem? Coitado dos terapeutas, né? E aí, lá estamos nós para receber toda essa bagagem que sempre vem. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? O nosso papel é dar a potencialização desse indivíduo, a abertura desse ser, para que ele venha se conhecer, se potencializar e evoluir enquanto maturidade emocional, a ponto dele dizer, de verdade, eu estou dentro de um ciclo da violência e eu me amo tanto que não me cabe mais aí. Sim. Né? Esse é o nosso papel. Ou não, nossa, eu estou aqui dentro desse ciclo da violência, mas o causador do gatilho da violência sou eu. Então, eu preciso melhorar, né? Cada um vai comportar diante da sua capacidade de evoluir ali dentro desse processo da construção e do conhecimento do nosso eu. E é muito gostoso, né, gente? Conhecer a nós, às vezes, a gente quer tanto conhecer o outro, mas às vezes a gente precisa se conhecer, não é? Eu falo sempre que a gente busca casamento, né? Vamos pensar? A gente busca namorar, né, Pedro? Que isso? Ele gosta de pegar os outros, agora eu te peguei. Nada a ver, tô tranquilo, gente, eu quero namorar, agora é sério. Isso é ótimo. E namorar é gostoso, namorar faz bem, namorar desperta os nossos hormônios, namorar libera muita coisa boa dentro de nós, faz a gente se sentir confortável, acolhido, protegido, né? E tem que ser esses os componentes de um relacionamento. Para funcionar. Para funcionar. Mas eu só dou pro outro aquilo que sobra em mim. Aquilo que sobra? É. Eu achava que era o que eu recebo. Não, é aquilo que sobra em mim. E aí, se não tem nada sobrando? O que eu vou dar pro outro? Eu vou sugar dele toda a energia. É quando você começa num relacionamento e descobre que ele é tóxico para você. Porque aquela pessoa não tinha nada para te ofertar. Ela te sugou tanto que você falou, caramba, eu não dou conta. Eu não dou conta. Ela é linda, ela é bonita, ela é princesinha, né? Ela tem um toque maravilhoso, ela me leva em lugares incríveis, mas ela acaba comigo emocionalmente. Então ela te suga tudo. Por quê? Ela não se conhece, ela não se permite e ela não tem amor próprio muitas vezes sobrando. Então, o que ela vai doar? Ou ele vai doar, né? Ele vai só te sugar. E isso acontece numa proporção, assim, intensa.
Por isso é tão importante a gente pensar em nós, cuidar de nós, valorizar o nosso eu, né? E dar a oportunidade da gente desenvolver cada vez mais o nosso amor próprio, em função de nos proteger, de nos cuidar e de ofertar o melhor para aquelas pessoas que nós amamos, né? Porque a gente pontuou relacionamento, mas isso acontece com figura materna, com figura paterna, somos tóxicos também para os nossos pais, Sim. assim como os nossos pais podem ser para nós, né? O ambiente intrafamiliar, na escola, no trabalho, onde quer que a gente estiver. Saúde mental, ela vai favorecer a nossa qualidade de vida numa amplitude global. Já fez terapia, amigo? Tô fazendo agora. Tá sendo muito Vou sair legal. daqui com a minha agenda lotada. Vai. Façam terapia, é uma delícia. Eu já fiz por um período de tempo, agora eu tô sem fazer. Quando eu fiz, digamos que a minha psicóloga me deu alta, porque eu cheguei pra lá, quando eu cheguei eu tava com uma certa demanda que eu precisava resolver dentro de mim, e aí quando finalizou a demanda ela veio e falou assim, e aí Pedro? Eu falei assim, ué, eu acho que agora tá zerada a demanda. Então você volta quando surgirem novas demandas, mas eu falo que eu preciso voltar sempre, porque as demandas não acabam. Não acabam. Mas isso é muito importante, em que a gente consiga pontuar exatamente as nossas queixas, né? O que me levou hoje para o processo terapêutico? Vamos pensar se nós estivéssemos indo ao ortopedista, por exemplo, nós chegaríamos lá e falaríamos, tem algum lugar no corpo que dói, mas eu não sei bem, vamos fazer raio-x da cabeça à ponta do pé? Não é assim, né? Não. A gente chega sinalizando com clareza, né? Quando a gente vai ao clínico geral, quando a gente vai aos outros especialistas, a gente consegue demonstrar isso com muita clareza. É o braço, é a cabeça, é o joelho, é o tornozelo. Porém, às vezes, quando a gente vai para a psicologia, a gente não consegue sinalizar muito bem a nossa queixa. Não. E quando a gente consegue pontuar isso com muita clareza, isso é muito positivo, porque olha só a sua própria experiência. Quando você conseguiu evoluir ali a sua queixa, você estava pronto. Se você observasse que existia, então, uma nova queixa para ser trabalhado, começaria, então, um novo processo com um novo olhar. Sim. Né? Mas aquela que você trouxe foi evoluída, foi sanada, né? Você falando nessa questão, eu lembrei do primeiro dia que eu fui na minha terapeuta, e aí eu cheguei pra ela, apresentei em 1 hora tudo. Chorei Lavei horrores a na alma. primeira sessão. Ai, que e aí delícia. eu sou chorando. Mas isso é muito bom, nos ajuda muito. Eu também sou chorona. Eu sou. E aí a hora que terminou, a hora que eu terminei tudo, eu falo até que eu vomitei tudo que eu precisava falar em cima dela. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu tô aqui pra saber se eu tô com depressão. E aí a hora que eu falei isso, ela olhou pra mim e falou assim, não, ainda não. Mas se a gente não cuidar disso, vai se tornar uma depressão. E esse é um ponto que eu queria ver com você, porque assim, pra mim, eu sou leigo, ansiedade, depressão, pânico, são coisas que estão interligadas. Sim. É tipo uma evolução. A ansiedade Não. se torna depressão e depois... Não são assim, não. É uma escadinha, Isso. não são. Porque quando a gente pensa em depressão, por exemplo, nós estamos falando de um transtorno de humor, né? Diante do DSM-4, DSM-5, as nossas formas de diagnosticar nos leva a entender que é um transtorno de humor. Porém, a ansiedade já não é um transtorno de humor. Quando a gente pensa em ansiedade, nós estamos pensando em um acelerado, em um desconforto, né? Pensa aí comigo, você mesmo sendo leigo, o que você pensaria em ansiedade? O que daria para você se referenciar? Olha, isso eu sou uma pode pessoa ser... ansiosa. Eu tô me sentindo ansioso. O que você acha que seria? Você mesmo sendo leigo, o que você acha que poderia simbolizar para você? Eu vejo a minha ansiedade. Hoje eu tento controlar a minha ansiedade. Quando, pra mim tem um estágio, eu sinto uma agonia, aí eu falo, tá no nível baixo minha ansiedade. Mas quando ela fica fora do controle, meu coração acelera que não tem nada que controle. Nada. Aí eu já fico com medo. Eu falo, vou ter uma crise de pânico daqui a pouquinho. É verdade.
Porque a ansiedade, na verdade, eu gosto de dizer que ela é o nosso termômetro, sabe? Ela é muito importante para nós. A ansiedade, ela é fundamental na nossa vida, porque ela é nosso sinal de alerta. Sim. Viu como você leigo disse, olha, eu sei quando ela tá aqui. Não é? Nós sabemos sinalizar quando tem alguma coisinha desajustada aí dentro de nós. Quando começa a nossa respiração não ficar suficiente. Sim. Quando eu começo a sentir umas certas palpitações. Quando eu sinto, às vezes, um tremor. Tremor nos olhos, tremor na pele, né? Eu sinto muitos desconfortos. Nós estamos pensando, então, em ansiedade. E aí pode vir o pânico? Pode vir uma crise de pânico, sim. Em algum momento que você venha ter um fator desencadeador, ali naquele momento, que pode gerar em você uma crise de pânico. Mas significa que você teve pânico porque evoluiu a sua ansiedade? Não. Não necessariamente. Às vezes você poderia ter um fator desencadeador de um pânico sem você ter a sua ansiedade agudizada. Entende? Quando nós pensamos em depressão, por exemplo, daí nós já estamos pensando em um outro aspecto. Nós estamos pensando no rebaixamento do nosso humor, né? Pensa aí, quando você pensa em depressão, às vezes a gente está pensando leigamente, a gente olha e pensa naquela pessoa que está triste, chorosa, estocada num quarto. Mas não necessariamente eu preciso levar essas características para o meu quadro depressivo estar evidente. Sim. Por exemplo, nós temos aí muitos relatos de pessoas que, infelizmente, cometeram suicídios, né? Cometeram suicídios depois de ir ao supermercado, depois de conversar com alguém na rua, de sorrir, né? De cantar música, de estar entre amigos, de estar tomando uma, né? Relaxando. Porém, o seu quadro depressivo estava instalado e essa pessoa, infelizmente, não conseguiu ali equilibrar aquela emoção e chegou a um suicídio, infelizmente. A maioria dos casos que eu tive experiência assim, com alguém com depressão era justamente isso. No convívio social, era uma pessoa extremamente alegre, comunicativa, extrovertida, mas quando ela saía daquele grupo e entrava dentro do quarto, tudo desabava. Então ela meio que mascarava aquilo ali, criava um personagem. Quando chegava em casa, ela vinha atacar. Eu falo que todo excesso é sintoma. Todo excesso é sintoma. Vamos pensar, quem gosta de beber, né? Você tomar uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, é relaxante, né? O povo fala, vamos tomar Eu uma pra gosto, relaxar, né, Uma Pedro? quinta-feira sem Dormir ideia. tranquilinho. Mas você precisa tomar 4 caixas de cerveja? Não, que aí eu já bebo como alcoólico, aí já me prejudica. Mas se deixar, vai. Toma aí pra jogo, né? Toma aí pra jogo. Mas é importante a gente pensar que o excesso pode ser, sim, um sintoma. O que naquele momento está me faltando que eu preciso abastecer com a cerveja? Verdade. Porque se não estiver me faltando nada, o meu senso crítico vai me dizer, tá tudo bem, já foi o suficiente. Assim acontece tanto com as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Se nós pensarmos, por exemplo, quem começa com a maconha, com o paieiro, começa na ideia de relaxar. Isso. E aí a evolução acontece, né? E esse processo evolutivo da drogadição é uma comprovação de um sintoma. Muitas vezes a ansiedade está ali associada, né? Por exemplo, eu olho para os fumantes de drogas lícitas, a gente enxerga ali nitidamente, ele pode falar pra gente, não sou ansioso, eu não sou ansioso, mas é claríssimo. Por exemplo, ele fala, vou fumar uma porque tá fazendo frio, vou esquentar. Já viu isso? Já. Depois, tá fazendo calor, gente do céu, vou sair ali fora que eu não tô aguentando porque eu preciso fumar uma, né? Tá choroso? Tá triste? Nossa, tá no velório. Observa quantas pessoas saem de dentro do ambiente do velório para ir lá fora fumar. E aí retorna, né? Fumei, como se eu me relaxei, pensamos assim, né? Sim. Em todos os ambientes.
O fumante se manifesta e aí ele quer muito essa busca incontrolável por algo que ele mesmo elegeu para ser válvula de escape. Então, quando nós enxergamos um fumante, nós estamos de frente com um ansioso, com certeza. Olha só. Isso é o cigarro, né? As outras drogas também podem estar associadas. Né? E que pode desencadear também, por exemplo, nas drogas ilícitas, os quadros depressivos, né? Porque, por exemplo, quando sai daquele momento de euforia, aquele momento que a pessoa fala, nossa, é muito prazeroso, eu entro numa situação muito boa, eu consigo esquecer de tudo, eu vivencio algo incrível. Quando isso passa, é a mesma coisa da bebida. Sim. Né? Tudo passou. E agora? O senso de realidade. Onde está seu dinheiro que você precisa pagar o boleto hoje? Ficou ali no bar, menina. Não Passei é um assim? pix. Bem assim, não é? E assim vai acontecer. E, infelizmente, vai trazer à tona muitos processos adoecedores emocionais em volta das drogadições. E que a gente pode tanto acolher essas pessoas, mas muitas vezes são pessoas extremamente resistentes. Extremamente. A gente falando aqui desses problemas psicológicos, o Pedro colocou que ele buscou a psicologia para tentar solucionar um problema da ansiedade, sentir essa palpitação. Eu nunca tive essa experiência de depressão e tudo, mas eu também vejo essa questão que eu tento buscar na psicologia não para curar alguma coisa, mas para melhorar. Hoje você quer cuidar do seu corpo, você trabalha o seu músculo, mas a mente é algo que precisa ser trabalhado. Antes eu era muito do mundo exterior, hoje a minha vibe é o autoconhecimento, tentar buscar a verdade dentro da pessoa. Então é através da psicologia você tentar se conhecer, aquilo que a gente estava falando, para depois tentar se encontrar, porque eu acredito que você conseguindo se conhecer, você conseguindo trabalhar a sua mente, que ela ser trabalhada, cara, a sua vida ela é outro nível, outro estágio, essa alta performance da mente. Hoje eu tô nessa vibe de buscar esse autoconhecimento. Esquece o mundo exterior, esquece as coisas materiais, não, vamos voltar para cá. Depois que eu estiver bem aqui, aí eu vou para fora. Então, a psicologia pode ajudar a gente nesse sentido, em aprimorar. Na verdade, a psicologia, esse é o nosso sonho. De que a gente seja preventivo e não apenas curativo. Sim. Porque a gente gostaria que todo ser humano estivesse na sua vibe, né? Que o pessoal venha para essa vibe, né? Não sabia que era essa né? Porque se nós tivéssemos essa oportunidade de parar e olhar para mim e pensar, poxa vida, se eu me potencializar, se eu me conhecer, se eu descobrir exatamente onde moram os meus pontos falhos, onde mora aquilo que eu não consigo, aquilo que eu preciso de ajuda, aquilo que já está legal dentro de mim, se eu souber exatamente tudo isso, o resto é consequência. Porque você vai estar num trabalho em que você ama, então você vai fazer com muita paixão, então você vai dar o seu melhor, então o seu retorno financeiro vai ser garantido, então o restante é consequência. Só porque a gente tenta fazer o inverso e o inverso não funciona, né? O inverso não dá certo. Eu vou lá, tá na hora de eu prestar o vestibular e eu paro para pensar, poxa vida, qual é o mercado que está em ênfase? Nossa, vestibular, Cara, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? E eu fico revoltado com isso. Infelizmente continua assim, você concorda? Sim, continua. Poucas pessoas procuram para fazer uma análise, para descobrir onde estão as suas potencialidades, para que ela entre no mercado de trabalho na área em que ela se vê competente. Que ela se reconhece. Poucas pessoas, né? A maioria faz o quê? Vai lá e avalia. Vamos pensar agora, nós estamos aí falando da questão da pandemia, que a pandemia trouxe essa ascensão da saúde mental, assim, nós evoluímos anos-luz, né?
Todo mundo valorizou a saúde mental quando chegou frente à pandemia e viu que a coisa estava feia, que agora a saúde mental é tudo, né? Não dá para esconder isso mais. Antes a gente vivia um camuflado muito grande, né? Falavam-se muito pouco, expunham-se muito pouco e inclusive até os nossos conselhos, né? Não eram conselhos que nos potencializavam, vamos dizer assim. Tinha muito aquela conduta ética de manter ali muito o sigilo, de expor. Por exemplo, atendimento online era dificílimo da gente conseguir atender online, porque era uma burocracia imensa. Hoje não. Hoje você manda a sua documentação toda, o conselho, no caso meu, CRP, vai avaliar, uma semana você está liberado. Antes não era, né? Antes não era, então era tudo muito mais difícil. Mas vamos pensar, a saúde mental trouxe essa ancestral e aí muita gente vai lá e vai olhar, olha, tá na vibe da saúde mental. Então, vou prestar vestibular de psicologia, né? Nossa, legal, psicologia vai ter futuro garantido. Vai ser rentável. De fato, nesse momento nós estamos numa fase muito plausível. Sim. Porém, não é assim que eu tenho que chegar na psicologia. Eu tenho que primeiro analisar se eu me encaixo, né? Vai dar certo comigo? É o que eu gosto? Vamos pensar um menino que a vida dele é cálculos. Ele tira 10 em matemática, mas em filosofia ele tira 2. E aí ele vai estudar psicologia, que ele precisa ler horrores. O primeiro embate já está ali. Ele não vai conseguir. Então começam os processos de frustração. Pode ser que essa pessoa vá conseguir chegar ao final? Pode ser. Pode ser. Hoje nós estamos aí no conforto do online, né? Que eu compro trabalhos, infelizmente, que faz o que a pessoa quer, estuda se quiser, infelizmente, né? Vai chegar no final. Mas quais serão esses profissionais que estarão lá para acolher nós? Então vale a pena a gente chamar a atenção, né? Para que a gente possa olhar e entender. Essa profissão é a profissão que vai me fazer bem? Eu vou estar lá dentro dessa profissão dando o meu melhor? Olha vocês aqui, por exemplo, né, gente? Tem uma coisa que encaixou tão bem quanto vocês nessa função, né? Ficou muito bacana. E é isso. Então, vocês trabalham com leveza, né? Trazendo conforto. Deixa a gente tranquilo para falar. Não é? A gente chega tenso e aí depois dispara. É muito bom mesmo. Não, mas E essa questão é verdade, porque a gente ama isso aqui, conversar e aprender. E eu tô transcendendo aqui, ó. Mas nesse momento agora, eu tô com fome, aliás. Jura? Já é hora? Vamos parar de alimentar um pouco a mente e o corpo agora, né? Que é importante. Tem um parceiro que tá com a gente aqui numa frequência absurda. Que é quem? Olha, todo mundo já sabe que é o Empório Paidinho, porque ele não abandona. Gente, eles são ótimos, Olha né? aqui, Eles gente, são olha isso aqui. ótimos. Ai, gente, como é que Uau. pode? Meu Pão de Deus. queijo, biscoito de queijo, donuts, bolo, enroladinho. Cara, É sucesso garantido esses meninos. Não. Empório Paidinho, muito obrigado mais uma vez. E os últimos momentos os melhores momentos do último vídeo. Vocês viram, gente? O que o Não, vai ter que mestre das fazer um corte, edições né? Fazer fez? um corte e postar. Cara, muito bom. Valeu, Empório Paidinho, Muito por estar obrigado, mais Empório uma vez aqui com a gente. Sim. Já tornou um sócio aqui do Pode Crer. Sócio do Pode Crer. E a gente agradece. E a gente só tem a agradecer porque é muito gostoso. Você conhece o Empório Paidinho, né, Eliel? Com certeza, a minha filha ama. Eu tenho lá uma bonequinha de 8 anos que ela se sente a blogueira, né? Então, Ah, porque com a mãe que tem, né, Eliel? Não, mas a mãe é Aí ela fraca pega, no blogueirismo. ela pega o recebido do Paidinho lá. Exato! E aí tem dia que os meninos, esses dias, por exemplo, eles doaram umas batatas e a batata de lá é sensacional. Vocês já comeram? Aquela de ondinha assim. É de ondinha. Cara, eu É tô... de ondinha. Se ela ainda não veio pra cá, meninos, colabora, viu? Eu fico namorando, velho. É sucesso! E aí a Maria Eduarda falou, mãe, não aguento esperar pra tomar banho pra poder fazer o vídeo. Põe um Olha. filtro. Oh, gente. Oh, E fez falando com o filtro, porque ela não resistiu. cara, Porque é uma delícia. É uma delícia. Você vê, é tão diferente que
já viu uma padaria fazer Black Friday, promoção de Black Friday? Né? Eu fui lá, eu gosto, não sou idiota. Eu Os fui caras lá, Black fizeram, Friday. e aí eu fiquei naquelas batatinhas, a hora que eu fui, já tinha esgotado, tá aqueles remédios. Foi? Foi. Pô, É Bem sucesso. demais, né? A batata é a melhor, vocês precisam Cara, experimentar. É Nós uma vamos delícia. fazer. Fica a dica. Fica a dica, rapidinho. Olha nós. Aquela mágica, Marotinha, aquela edição marotinha. aquela edição marotinha, a gente vai ali e já volta. E já volta. Valeu. Tum! Voltamos. Você piscou, a gente engordou e já voltamos, não é isso? Voltamos com o Pode Crer especialista psicologia. Cara, tô aqui, ó, viajando. Hoje tá muito bom. Tá Tá todos muito bons, cara. Exatamente. Pessoal, mas a gente vai falar agora dos nossos parceiros. Sim, essa galerinha marota. Essa galerinha que saiu na frente aí na questão empreendedorismo, Oh, imagem e propaganda. perfeito. Se é publicitário, sabe mais que eu, né? Sei. Quem cola com nós tá aí. Ô, galera, estamos aqui firme e forte com o Centro Clínico Lavita. Dr. João Pedro, com uma equipe excepcional. E a mensagem que ele deixou foi essa. A cultura de que você precisa ir para Goiânia para buscar atendimento médico acabou. Precisou de atendimento médico. Agora você tem aqui em Vianópolis, meu amigo, no Centro Clínico Lavita, 22 especialidades. Exatamente. E uma parceria violenta com o Jacob Facuri de Goiânia, Hospital Cabeceira de Goiás. Classe A. É topíssimo. Valeu, doutor João Pedro, Camila, toda a equipe do Centro Clínico Lavita. É nóis. Muito bem. Real Tendas e Serralheria, esse trio que tá trazendo para Vianópolis o melhor conceito em... Fala para mim os produtos, meu amigo. Meu amigo, produtos de estrutura metálica. Um estante, uma prateleira bonita, uma mesa, um portão, uma grade, um galpão. Os caras fazem. E fazem com excelência. Excelência. Meu amigo, eles pousaram um portão lá, igual eu falei. Cara, que acabamento. Serviço é de qualidade. Eu posso falar porque eu entendo um Você pouco conhece, do né? assunto. E precisa de tenda também? Na real. Lá com os meninos da Real. Saída para Brasília, vai estar o galpão deles lá. Real Tendas e Serralheria, tamo juntos. Sassá, Rafael e Juliana. Isso aí. Estosec, higienização e impermeabilização de estofados. Fim de ano, família chegando na casa para dar aquela despesa, falar mal da sua vida. Limpa o sofá, para chegar todo mundo com inveja do seu sofá lindo e perfeito. Vai achar que você comprou na Black Friday desse ano. É. Porque vai estar zero bala. Zerado. Estosec precisou de dar o grau no seu estofado, é falar com o Isaac que a Duster Zona vai chegar rompendo lá. Com um bombonzinho. Como bom. Valeu, Isaac, tamo junto. E nosso novo parceiro aqui do Pode Crer, que tá trazendo inovação aqui pra cidade, né? Exatamente. Os caras já são referência e agora com a Autopeças. Autopeças. Faria Autopeças. Precisou de peças para o seu veículo, acessórios, fazer aquela revisão no final de ano para viajar? Tem que fazer. Tem Ainda que mais fazer, com esses cara. buracos aqui, minha filha. Exatamente. Vai lá na Farias que você vai encontrar as peças de qualidade e com agilidade. Se não tiver lá, os caras buscam lá rapidão e te entrega. E o melhor preço é onde? Faria Autopeças. Valeu, equipe violenta lá da Farias, o seu Faria, o Thiago, o Lucas. Tamo junto. É nóis. Pai Jim, mais uma vez, brilhou. Muito obrigado. Valeu, Paidinho, tamo junto. Tem as batatinhas fritas. Vamos ver isso, né? Vamos ver isso. Gostou, Eliama? Adorei! Fenomenal, meninos! E quando vira batatinha, eu também tenho. Eliama. Propaganda. Além do Pai Jim, isso aqui já é tradicional nosso, que é o brownie da mãezona. Que você fique à vontade, que a conversa tá muito boa. Né, gente? Eu sei que é sucesso. Mas retomando, meu amigo. Voltando aqui, é um tema que eu acho muito importante e pertinente para a atualidade. Hoje, principalmente aí o jovem que entra na vida adulta, eu vejo que sofre uma pressão muito grande. Antigamente, nossos pais não existiam isso, era mais tranquilo. E as coisas, acredito eu, quando a gente fala profissionalmente, financeiramente, eram mais fáceis. Em Vianópolis, na década de 70, 80, tudo que se abrisse estava certo. Estava começando. Hoje está saturado. Então,
O jovem hoje, às vezes ele vê um colega que já tem uma estrutura, já nasceu com uma estrutura melhor, lá na frente, e se cobra. Cara, mas o fulano ali tá daquele jeito e eu tô aqui pelejando, não consigo. A mulher dona de casa, que se tivesse 48 horas o dia, ela não conseguia cumprir todas as suas funções. Então, hoje a pessoa, o jovem principalmente, eu vejo que se sente muito pressionado. Tem que arrumar um emprego, tem que passar no vestibular, tem que ganhar dinheiro, tem que casar, tem que comprar uma casa, comprar um carro. Tudo muito junto, muito em cima dessa pessoa. Exatamente. E isso gera um desconforto muito grande. E se a gente parar para pensar lá naquela nossa fala, que nós estávamos, por exemplo, quando eu me conheço, eu me potencializo e então eu conheço o meu caminho e, consequentemente, não necessita de comparações. Vou com essa frase na legenda da minha foto que eu vou postar na próxima vez. Né? Por Muito favor. legal essa frase. Ressalta, Elielma. Vou só postar lá embaixo. Mas não Elielma. pede para repetir. Lopes de Vivian. Isso aí. Perfeito. O que acontece? Nós tendenciamos muito a fazer comparações o tempo todo. Vamos pensar que uma das mídias hoje que está evidente aí é o Instagram, né? Uhum. E aí? Quem é que posta uma foto feia no Instagram? Todo mundo leva a sua melhor versão, seu lado mais bonito, seu Tem lado gente mais que tá feio achando que interessante. tá bonito também. Exato. Tem o filtro para ajudar? Com certeza. Não é? Você vai sempre mostrar ali o seu perfeito. Porém, o perfeito não existe. Ah, não! Não mesmo. Ah, eu achei que eu... Só que quando eu olho para o outro, eu enxergo no outro o perfeito, porque eu não consigo encontrar em mim as minhas potencialidades. Então, é como se eu estivesse transferindo para o outro aquilo que eu deveria encontrar em mim. Por isso gera, então, esse excesso de comparação e de sofrimento envolto do que o Nelson Neto está fazendo, então eu preciso também montar algo parecido. Ah, é verdade. Nossa, o Pedro vai lá e faz altas gracinhas do pensamento do Que pessoal montou um dia. podcast, vamos montar um também, né? Sério. Não é? Tem nada a ver Seria uma com comprou inveja, uma né? dessa? Pois é. Nada a ver. E o que é mesmo a inveja? Vamos pensar? É uma bosta. Ao quadrado, Isso. né? Por quê? Porque ela é a ausência das minhas potencialidades. Aí, ó. Que pra acontecer isso, você precisa se autoconhecer. Exato. Sim. E aí, então, eu vou invejar, porque é muito mais fácil eu desejar o do outro, porque eu não conheço o que eu consigo fazer com eficiência. Então, Isso. fica aí a tal da inveja lamentável. E que a gente precisa parar para pensar, refletir e cuidar de nós o máximo que a gente conseguir, para que a gente evite esse tipo de sofrimento que ele é desnecessário na nossa vida. E se a gente parar para pensar lá, por exemplo, nessa questão que você trouxe, da escassez do tempo, da loucura em que a gente vive também, na função de querer dar o nosso melhor o tempo todo, é muito importante que nós pensamos o quanto é fundamental o planejamento para que a nossa vida fique confortável. Muitas pessoas, quando a gente está lá no consultório, vamos pensar um paciente, a gente fala, vamos montar um planner de como tá o seu dia hoje. E a pessoa fica com dificuldade de colocar ali no planner o que ela está fazendo, porque é tudo tão corrido, é tão acelerado, que ela não consegue pontuar as atividades. Olha o tanto que isso é sério, É muito sério. né? E às vezes ela fala assim, eu tô esgotada, eu tô cansada, ou ele, né? Eu tô exausto, eu não consigo. Mas não consegue também descrever as atividades. E aí, se a gente começar a fazer os nossos planejamentos para que a nossa vida fique mais confortável para executar, por mais que isso gere um transtorno no primeiro momento, gerará um conforto no segundo. Não é? Então, eu preciso hoje, não tirar meia hora do meu dia hoje e pensar, o que eu vou fazer hoje, amanhã, depois, né? Mulheres, por exemplo, têm uma rotina intensa. Nós resolvemos revolucionar e mostrar que nós éramos excelentes, e que nós queríamos queimar sutiãs, e que nós queríamos votar, e que nós queríamos fazer um monte de coisa, e agora nós nos lascamos, né? Mas é isso. Gente, eu fico besta, porque as mulheres
elas são diferentes, Nós cara. somos excelentes. Vocês são. Porque a gente cuida dos meninos, a gente leva na escola, a gente busca, supervisiona as atividades, a gente lava, passa, cozinha, arruma e trabalha fora. Isso. Quer saber? Ah. A gente ainda chega em casa e é boa esposa. E se nós falharmos em um desses aspectos, vocês cobram, vocês acreditam? Não acredito. E o que é interessante é que se a gente falar pro homem, não acredita, a toalha tá no chão de novo. Ana Luísa fala pro Nelson Neto, né? Nelson Neto, a toalha em cima da cama, não creio. Aí você fala, agorinha pega, amor, deita lá. Vida. Mas não pego vida. O computador e deixa ela lá. Não é? E ela não pega. Ela faz. Tá errada, brother? Não tá Não errada. tá errada, ela tá certinha. Parabéns, Ana Luísa. Perfeito. Chama Ele ela. ainda vai melhorar. Vou pôr na linha. Deixa eu lá. Isso é interessante a gente parar para pensar, porque o fluxo da mulher, ele é muito intenso, né? E ele requer muito de nós. E claro, que compromete também a nossa saúde mental, Uhum. né? Então a gente precisa nos permitir ter o nosso planejamento para que a gente encontre nele qual que é o meu momento. Uhum. O que eu posso fazer para me sentir eu cuidando de mim mesma? Porque se eu quiser exigir do meu companheiro que eu sinta essa sensação de prazer e de cuidado através das atitudes dele, lembra do relacionamento tóxico? Uhum. Não sobra. Então eu tenho que fazer por mim e tenho que ter essa sensação de que, uau, que gostoso, eu fiz isso. Seja o que for, né? Tem mulher que tem mais vaidade com o cabelo, com o corpo, com a academia, com a unha, seja o que ela sentir conforto. É necessário que esteja inserido ali no seu planejamento para que a gente consiga sentir, olha, valeu a pena. Minha semana foi estressante, foi complicada, mas teve coisas boas também. E a gente só vai conseguir encontrar isso se eu planejar, se eu visualizar. Pensa aí vocês, se tiver um plannerzinho pregado aí em algum lugar e você for lá e X, ok. No final dá uma sensação de orgulho. Uma satisfação. Deu né? tudo certo ou não. Faltou isso e eu preciso repensar. Preciso melhorar, colocar em um horário diferenciado. Não funcionou aqui, né? Uhum. Então, a gente começa a dar uma produtividade para a nossa vida que antes, às vezes, a gente não tinha, com detalhes simples, mas funcionais. Essa questão aí dessa tabelinha é importante, porque eu comprei um quadro e pus lá no quarto, você viu, É né? verdade. Pra se programar. Perfeito. Tem que colocar e executar. Fazer exatamente. E aí, Seu nome tá lá. a gente fala. Tá nos quadros, né? E a gente falando dessa questão desses problemas, isso aí eu sofro com isso. Essa questão da comparação. Uhum. E a gente falando que eu não procurei um psicólogo, mas já porque o Pedro, quando tem um problema lá, ele é o psicólogo. Ah, entendi. Esse menino, você tinha que levar ele. Nossa senhora, eu falo pra ele, você tem que fazer. Ele é Que excelente, na verdade. ótimo. Que ótimo. E essa questão da comparação, ela me pega muito. Eu comecei a fazer um curso de Brownie esse ano. Comecei agora. Então eu fiz 10%. Só que tem a mãezoca, que ela é lá de São Paulo e ela já fez mestrado, doutorado. O pai dela já tinha uma fábrica de PhD. Brownie. Então ela já tá num nível violento. Aí eu falo, gente, mas por que eu não consigo ser violento? E isso me mata. Porque você está gastando a sua energia na comparação e não na sua potencialização. Se você deixar de olhar para o outro que está acima do seu nível e voltar-se para você, buscando se capacitar, o seu nível evolui e outra pessoa perderá o seu tempo fazendo o que você está fazendo. Concorda? Então, a gente precisa avaliar. O que eu estou fazendo? Olha, de qualquer forma, o nosso tempo está indo embora. O relógio não nos espera. O que eu vou fazer? Eu vou gastar o meu tempo me potencializando ou eu vou gastar o meu tempo olhando para o outro e tentando me rebaixar? Porque eu posso me conduzir para um complexo de inferioridade, deteriorando as minhas potencialidades e então sendo improdutivo. Porque quanto mais eu mostrar para mim que eu sou incapaz, quanto mais eu provar para mim que eu não dou conta e que o outro é melhor do que eu, menos energia eu tenho para executar. Então, cada vez mais eu me torno pior. A Então escolha. eu tenho que trabalhar isso, porque eu não cheguei nesse ponto. Porque
Eu tento me comparar, mas eu pelejo, né? Você sabe disso. Beleza. Se você estiver olhando para o outro a fim de se inspirar, é Isso. diferente. Isso. Né? É diferente, porque então você está buscando potencialização. Uhum. E aí tá tudo bem. Aqui eu vou ressaltar, por exemplo, que eu olho para a mãe de todas, que ela sabe que eu sempre falo, que é a Marla, que é a referência para mim em psicologia. Eu sempre olho para ela e falo: Marla, preciso disso. Me ajuda, porque eu olho para ela e encontro nela uma potencialização que eu preciso me referenciar. Uhum. É inveja? Não é inveja. Não é. Eu quero apenas me desenvolver também. Aí eu deito, choro, lacrimejo porque ela já foi, ela conseguiu, ela foi capaz. Não! Eu vou buscar ela para me amparar nos meus sonhos, porque eu tenho alguém que pode ser a minha parceira, que pode me potencializar, ao invés de eu ficar me comparando e deixando com que a minha energia seja rebaixada e eu não consigo ir adiante. Uhum. Não é? E tem essa questão também não só da comparação, como também da competição. Às vezes a competição ela é boa. E também a gente saber se colocar no nosso lugar, porque sempre vai ter alguém melhor que você fazer. O tempo todo. O tempo todo. E graças a Deus por isso, né, Graças a gente? Deus. Uhum. Graças a Deus por isso. Se nós fôssemos sempre o topo, nós seríamos egocêntricos demais. Sim. Uhum. Então seria muito desconfortável para as pessoas que estão ao nosso lado conviver conosco. Uhum. Então é importante a gente parar para pensar. O Pedro é bom demais falando. Vale a pena eu estar olhando para ele para ver o jeitinho que ele fala. O Nelson Neto tem uma potencialidade. Então, referenciar é algo importante para nós. Uhum. Agora, invejar é incapacitante. Ele é uma profissional muito boa que tem um certo tempo limitado. Exatamente. Mas seu tempo, Eliana. A gente falou muito sobre final de ano, estresse, que a gente fica um pouco reflexivo, um pouco nostálgico sobre tudo que passou, não foi um ano fácil. E existe uma síndrome que, pra mim, ela ainda é atual, o termo dela, porque até então eu não conhecia. Quando eu era criança, eu não ouvia falar disso. Que é uma síndrome muito séria e que as pessoas acreditam que às vezes possa ser frescura. Eu não vou usar nem falar o nome, porque vai que eu erro. É a síndrome de Burnout. burnout. Queimar por fora? Queimar por fora, Fala pra gente, por Isso mesmo. gentileza. Essa síndrome, ela vem nesse momento que nós estamos, vamos pensar em final de ano, como você trouxe, né? Ela vem trazer aí uma evidência maior. Uhum. Porque nós estamos pensando em momentos de fechamento de ano, muita gente fechando meta, né? Fechando cota. Quem tem que vender está desesperado para bater essas metas. Enfim, seja qual for o fator estressante dentro do ambiente de trabalho, tem muita gente sofrendo com isso agora nesse fechamento de ano. E a síndrome de burnout, nada mais, nada menos, é esse desequilíbrio entre os fatores estressores no nosso ambiente de trabalho, né? E os nossos fatores protetores. Porque nós temos o estresse, ele vai ser necessário, porque senão não há movimento. Sim. Concorda? Sim. Se não tiver nada que nos desconforta, a gente não sai do lugar, né? Mas tem que ter os fatores de proteção. Eu gosto de pensar nessa síndrome assim, ó. Vamos pensar comigo aqui esse copo de água, né? E aqui embaixo a gente vai ter um furinho e aqui em cima uma torneira, Uhum. né? O que vai acontecer? Aqui são os meus fatores de proteção, Uhum. né? Eles vão dando evasão para os meus estresses para que isso nunca derrame, Certo. né? Mas aqui vai estar os meus estressores. Se eu abrir a torneira demais... A razão de cima é maior. Exatamente. E é isso que acontece na síndrome de burnout. Às vezes, nós estamos estressando demais dentro desse ambiente, desse contexto, que na verdade era para ser um contexto legal. Uhum. Lembra que nós falamos que se eu me conhecer as minhas potencialidades e reconhecer as minhas habilidades, eu estarei num trabalho que vai me gerar paz, E às vezes não é conforto isso que emocional. acontece. Geralmente não. Mesmo se autoconhecendo. Mesmo se autoconhecendo. Aí tem a outra questão, né? Que não vai depender só de mim o meu ambiente de trabalho. Sim. Né? O meu
ambiente de trabalho vai depender do Pedro, do Nelson Neto, da Ana Luísa. Nós estamos aqui nesse ambiente. Se nós ficarmos aqui presos por 30 dias, vai começar a aparecer um pouquinho da personalidade dele, da sua, da dela, da minha. E isso, às vezes, não vai gerar um certo conforto. E aí vai aparecer, então, os estressores. A torneirinha vai estar abrindo aqui em cima, né? Então, quando nós cobramos em excesso metas, quando nós não ofertamos qualidade de sanidade mesmo no ambiente de trabalho, nós estamos cobrando demais, né, de um colaborador que em algum momento ele vai trazer uma devolutiva emocional, que ele está dando mais do que sai, né? Ele tá dando acima de tudo o que ele tem. E aí isso não é saudável. E a síndrome de burnout, ela vem mostrar para nós o quê? Que você tá no seu máximo. É a sua estafa, né? Então, é nesse momento que vai ficar claro que esse paciente, então, apareceu muitos sintomas aí evidentes, né? E muitas pessoas chegam, às vezes, no consultório e falam assim, eu acho, depois que ouve esse termo, né, essa síndrome, começa a dar uma lidinha, fala, olha, eu acho que realmente, quando eu olho para o meu colega, meu Deus, me dá uma palpitação ruim. Eu chego em casa, quando eu penso nas minhas planilhas, principalmente pessoas que trabalham com cálculos, que têm um estresse muito alto, equipe médica, que o nível de estresse é elevadíssimo, professores, eu creio que agora no processo pandêmico, fim pandemia, ainda pior, porque tiveram aí que vivenciar com esses conflitos imensos que os alunos trouxeram, tanto do ambiente intrafamiliar, quanto do conforto de viver o estudo online, que agora teve que mexer nesse conforto e trazer para uma outra situação de estresse, né? E ainda ter a responsabilidade de ensinar. Então, professores também são pessoas que podem estar aí envoltas a essa síndrome. E a gente precisa olhar para eles. Realmente, é o ambiente de trabalho que desencadeia todos os seus problemas? Porque às vezes, quando o paciente chega, ele começa a relatar que de fato tem alguma coisa interligada ao trabalho. Mas quando você vai puxando ali e avaliando esse paciente, tem um desgaste relacional, não consegue ter um relacionamento saudável com os filhos, né? Não tem um vínculo religioso. E aí começa ali, tem um desajuste com o vizinho, tem um outro problema ali, tá com uma crise financeira. E aí esse paciente tendencia-se a tentar alinhar com o burnout. E isso é sério. A gente precisa avaliar direitinho e entender para que a gente possa conduzir esse paciente da melhor forma possível. Pensar em burnout é pensar apenas, então, em cansaço no trabalho? Não. Porque se fosse isso, a gente daria férias para essa pessoa e ela voltaria 30 dias depois plena. Não. Nós estamos falando de envolvimentos emocionais que precisa de reparos. E quando nós pensamos aí nesse agudizar do nosso paciente, nós podemos estar, por exemplo, com alto índice de cortisol, com elevado da tireoide, nós podemos elevar o físico desse paciente em muitos outros aspectos que vai gerar desconfortos também no quadro emocional. Então, é necessário fazer o quê quando aparecem aí os sinais? Primeiro, uma avaliação clínica para olhar. O meu físico está tudo bem? Né? Avaliei o físico, sim, tá tudo certo, meu físico tá tudo ok. É somente a questão emocional. Então, começa o processo terapêutico para que a gente possa, lembra aqui do furinho? Sugar mais do que está entrando. E então, permitir com que esse ser tenha, então, uma leveza maior para reagir frente às demandas estressoras que está no ambiente de trabalho. É necessário entrar com uma intervenção medicamentosa? Vai depender do nível em que esse paciente se encontra. Mas é preciso que esse paciente se cuide também, se comprometa no trabalho, no processo melhor. Como que a gente vai se cuidar, né? Vamos pensar. O que eu vou fazer para me cuidar? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa cuidar do nosso sono.
Quem não tem um sono adequado, não dorme, vamos pensar, qual que seria o nível adequado do sono? A gente pensa em 7 horas, levando em consideração que somos seres subjetivos e que cada ser humano tem aí uma forma de funcionar. Às vezes o Pedro dorme 5 horas e fala, eu acordo excelente, extremamente produtivo, né? E aí você, às vezes, dorme 9 e fala, caramba, eu tinha que ter mais 2, né? Acordei cansado. Acordei cansado. É quase Isso vai contrário, depender. né? Exatamente o contrário. Isso vai depender de cada um. Mas nós precisamos pensar em um número, né? Então a gente pensa em 7 horas. 7 horas é um número que poderia aí equilibrar o sono saudável para todos nós. E aí a gente pensa também, o que mais poderia ser um fator protetor? Aí, alimentação. Quando eu tenho uma alimentação adequada, rica, por exemplo, em ômega 3, né? Que vai me ajudar muito. Peixes, grãos. Ai, Jim, perdão. Evitar o excesso de açúcar refinado, né? Isso vai favorecer para nós enquanto proteção emocional. Eu só A pensei prática no iogurteira física. da Top 10. Peraí, eu tô aqui, o Pedro vai falar, o Pedro vai tentar a mulher da Top 10. Falou com a vozinha dela, né? Tá bom, hein, referência. Aí eu tô pensando que o Pedro vai soltar, o Pedro vai soltar. Ele não resiste, né? E é isso mesmo, ó. Se nós pensarmos aí nessa questão da alimentação, uma alimentação saudável, um sono de qualidade, a prática física, então, vocês já tiveram aqui com a Ana Cristina, né? Sim. Sensacional, eu vi, assisti, perfeito, muito bacana. E é isso, gente. A prática física, ela sempre vai ser um fator protetor para quase todas as nossas doenças, Olha só. inclusive as Perfeito. emocionais, né? Porque eu vou dar a opção para o meu corpo liberar todas as minhas toxinas e então trazer para mim um conforto maior. Então, nós precisamos parar e pensar. O quanto de mim eu estou ofertando para mim mesma? Porque quando eu estou fazendo uma prática física, por exemplo, eu estou fazendo por mim. E encontrar uma atividade física que me gere prazer. Isso é fundamental. Porque às vezes eu não gosto do aeróbico, mas aí eu vou para academia fazer o quê? Né? Eu não gosto de musculação, mas eu tô lá na sala de musculação murmuriando, reclamando, falando, e eu não volto amanhã, e eu odeio isso. Não, isso não é funcional. Sim. Encontre uma prática física que é adequada, que é saudável, que te faz bem, para que você mantenha-se cuidando, amando a si mesmo e se protegendo. Esses são os fatores protetores e que poderão nos ajudar aí, então, a afastar, distanciar-se dos adoecimentos emocionais e principalmente o burnout, né? Porque burnout nós não vamos pensar só lá no nosso ambiente de trabalho. O Nelson Neto tá lá na câmara e ele pensa, gente do céu, esses papéis aqui me geram um nível de estresse altíssimo, né? Não é só isso, né? Não é só os papéis, a sua construção de trabalho não está interligada apenas àquilo, né? Então, a gente precisa, então, desmistificar e entender o que eu estou fazendo para contribuir, de fato, com a minha qualidade de vida e evitar, então, os meus agravos e, principalmente, essa exaustão aí que traz a síndrome de burnout. Perfeito. Eliama, uma palavra para 2022. Fé. Fé. A gente vai escrever ela ali naquela arvinha ali que a gente A arvinha de Natal. Porque a Pode crer. fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E eu espero um ano de muita evolução, de melhoria, de distanciamento dos adoecimentos. Eu espero um ano revolucionário. Eu espero um ano que a saúde mental venha estar, de fato, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, que nós possamos ter muita fé para buscar dias de paz e de qualidade para o nosso 2022. Amém, perfeito. E é engraçado que a gente, buscando esses últimos especialistas, a gente falou ali do investimento. Não investimento somente por exemplo, da solar. Não.
mas no investimento do seu corpo, atividade física, investimento na saúde do seu corpo, Exato. investimento na sua saúde mental. Então, cara, quem tá nos assistindo tá muito bem informado. Foi muito bom, né? Exatamente. A gente é muito bom. Oi, né? Igor. É verdade, vocês são muito bons. Vou massagear o ego. Leão, a gente quer Foi muito te lindo. agradecer pela disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil um horáriozinho na sua agenda, mas que Estarei à mesmo disposição assim sempre. você colocou à disposição aqui do Pode Crer pra gente, foi muito bacana, né, meu amigo? Exatamente, Foi muito um mesmo. prazer. Como eu falei aqui, eu tava escutando você falar e com a cabeça a mil aqui, buscando, porque é um tema que hoje me apetece, eu fico louco, busco aprender, sabe? Me encanta muito. Então eu fico muito feliz por você ter disponibilizado esse tempo, como o Pedro falou. Espero uma parte 2, Sim. porque a gente tem muita coisa para conversar, é um assunto que muito ótimo. importante e que essas pessoas que estão nos assistindo possam também E nos ouvindo. e nos ouvindo, Ah, tá chique agora, né? Exatamente. Ah, muito bem. possam ter essa compreensão desse tipo de investimento que você não compra. Então você tem que se dedicar a essa questão da saúde, tanto corporal como mental. Perfeito. E quanto mais nós cuidarmos de nós hoje, menos nós teremos que investir amanhã. Exatamente. Então, vale a pena a gente se prevenir, Uhum. né? Prevenir é melhor do que remediar, não é? Claro. Então, devemos nos oportunizar nesse momento em que estamos para que o nosso amanhã seja leve e confortável. Eu falo que a leveza deve ser a maior busca do ser humano. Que eu possa me sentir leve todos os dias. Leve para amar, leve para sentir, leve para estar com as pessoas, leve para me ofertar para Deus, leve onde quer que eu estiver. Se eu tiver leveza dentro de mim, a vida vai fluir de uma forma muito mais gostosa, prazerosa e satisfatória. E então, como buscar leveza? Dieta. Terapia. A dieta vai sim diminuir os quilos, mas não vai diminuir os pesos emocionais. Exatamente. Muito bem, Gelma. Senhoras e senhores, então, tá dito, meu amigo. Invista agora. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Isso. Que é investir na sua saúde mental. Vamos Busque buscar um profissional, né? Agenda busque um aberta, profissional. Agenda aberta. A gente Mas tá aí. busque um profissional em que para você transfere para você uma empatia que te deixa confortável em estar com essa pessoa, né? Não adianta a gente ir a uma terapia, um processo terapêutico. Eu estava falando com os meninos aqui antes da gente iniciar. Se você não fizer um elo com esse profissional, se você não interagir com essa pessoa, então busque um profissional da sua confiança e não deixe de investir em você. Faça a diferença. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E é sobre isso. É sobre isso. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê na sexta-feira com mais um episódio normal, Sim. tradicional do Pode Crer. Elião, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Valeu. Eu que agradeço. É nóis. Tchau, tchau. Valeu.